Então, vamos lá. Acho que vai funcionar aqui. Vou mandar o link para vocês aqui, tá? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu saber quem que está entrando agora. Aula passada, a gente fez a introdução da disciplina. Para variar, coloquei as unidades aqui para vocês. Nós falamos um pouco de vetores, grandezas vetoriais. E a gente viu como é que faz uma conta de soma de vetores, não é isso? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Regra do paralelogramo. Vimos também essa parte de, no caso do barco atravessando, não foi? Até expliquei a vocês que quando o cara vai atravessar o barco, ele não faz a força para frente, ele faz na diagonal contra a correnteza para poder atravessar em linha reta, não é? Nós fizemos essa conta aqui, aula passada. Então tá, vamos continuar. Vamos lá. E a gente ia começar isso aqui, salvo engano, não foi? Ou a gente chegou a começar as decomposições? Aqui é meio que um brinde. Vocês vão ver isso aqui em física. Aqui é um assunto de física que vocês vão ver mais na frente, que é a decomposição de forças. O ao vivo não está aparecendo aqui para mim. Para quem quiser acompanhar ao vivo, eu vou colocar no grupo de vocês. Aqui é meio que um brinde. Vocês vão ver isso aqui em... Quem quiser acompanhar ao vivo no YouTube. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Aqui é um assunto de física que vocês vão ver mais na frente, que é a decomposição de força. Física. Quando eu tenho um objeto no plano inclinado, um exemplo aqui. Se eu colocar o objeto aqui, ele vai tender a deslizar, não é isso? Ó? Ele está aqui, à medida que eu começo a inclinar, tem uma hora que ele vai deslizar. Por quê? Porque a força dele está para baixo, a força que a régua, que é o meu plano inclinado, exerce sobre ele, ela está diagonal. Então, essa força aqui, ó, e essa não estão se anulando. Sobra uma força paralelo a essa superfície. Essa força paralela à superfície, ela vai fazer o meu objeto se mover para baixo. Mas como é que eu encontro essa força? Esse que a gente está chamando aqui. Essa é a P, que é a força peso. Aqui é a força P normal, que vai ser anulada por isso daqui. E essa daqui é a resultante da força peso, que vai fazer movimentar meu objeto para baixo. Se isso aqui é o P, a força P, isso aqui a gente pode decompor em Pn e Pt, né? Ou tem gente que chama de Py ou Px. Como que eu encontro cada um? A força resultante que eu preciso, ela é, se esse ângulo aqui é 45, esse daqui vai ser quanto?
No caso aqui, como esse aqui é 45, esses dois ângulos aqui vão ser 45 graus. Mas para vocês acharem esses ângulos aqui, matemática. Lembram-se dos alternos internos, colaterais, vocês conseguem encontrar esses ângulos. Para nossa sorte aqui agora, todos esses ângulos aqui, eles têm 45 graus. Então, P de T vai ser P vezes o seno de 45, que vai dar uma resultante de, se meu objeto ele pesa 20 newtons, a força na direção aqui vai ser de 14,1 newtons. E é por isso que, como eu mostrei para vocês, o meu objeto ele vai deslizar no plano e vai cair, até chegar lá embaixo. A força aqui, que ela é equivalente à normal, vai ser também 14,1. Se o ângulo fosse de 30 graus, ia acontecer o quê? Esse ângulozinho aqui ia ser 30 graus. Esse daqui ia ser 60. Naturalmente, a força normal ia ser maior do que a força que faz o nosso objeto deslizar. Mas eu vou deixar isso aqui para vocês verem em física, que o professor ensina isso aqui muito melhor do que eu. Eu só queria mostrar para vocês essa parte de decomposição de vetores, como funciona. Tá ok? Agora, se vocês me permitem, eu vou começar o nosso assunto. O assunto de hoje, a gente vai começar com eletrostática. Vocês já viram isso aqui? As forças que regem a natureza? Alguém já falou com vocês sobre isso? Todas as interações que acontecem na natureza, elas podem ser explicadas por essas quatro forças que estão aqui na tela para vocês. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, que vocês devem aprender isso com uma professora de física. Ela deve explicar melhor para vocês. A força eletromagnética e a força gravitacional. A gravitacional vocês vão estudar com o professor de física, né? Era para ter estudado ano passado. A eletromagnética vocês estudaram ano passado e vão estudar agora nessa disciplina. E essas duas forças nucleares vocês veem em algum nível na disciplina de química. O nosso foco aqui vai ser a força eletromagnética. Ok? A título de comparação, a força mais fraca de todas aqui é a gravitacional, depois a nuclear fraca, depois a eletromagnética, e por fim a força nuclear forte é a força mais forte que tem. A força eletromagnética, ela trabalha com a atração ou repulsão de corpos em razão das cargas. Essa interação nós chamamos de força eletromagnética. Mas como que isso funciona? Toda a matéria ela é composta, né, de partes que têm carga elétrica positiva e partes que têm carga elétrica negativa. Essas forças que têm cargas elétricas, elas interagem entre si. Todo mundo já sabe que forças com cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Isso é tranquilo para vocês? Na prática, como isso... Alguém chamou aqui... Alguém levantou a mão? Não, né? Na prática, pulando algumas etapas, nós temos que... Foi verificada que a força entre duas cargas, ela pode ser calculada pela
Produto entre as duas cargas, a constante de permeabilidade do meio, dividido pelo quadrado da distância entre as duas. Essa fórmula aqui vocês já viram, né? Bem como esta constante. Tem aqui alguma novidade? Não, né? Posso avançar? Se alguém tiver alguma pergunta, só me chamar, por favor. Como eu coloco a fórmula e vou colocar para vocês o que significa cada letra. O que aqui era para ter ficado minúsculo, mas tudo bem. F é a força, unidade de força é Newton. Q é a carga, 1 e carga 2. A unidade de carga elétrica é Coulomb. E R é a distância entre as duas cargas. Em alguns lugares, vocês veem isso aqui como distância em metros, ok? Como distância D. A unidade é metro. A carga fundamental de um elétron é 1 eletronvolt. Só que nós não tínhamos a capacidade de fazer esse cálculo no início, quando descobriram essa fórmula. Então, utiliza-se o Coulomb, que é uma carga já mais conhecida. Porém, hoje nós temos a relação entre 1 eletronvolt e um Coulomb. 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Nessa disciplina não vou usar eletronvolt, tá? Eu só vou trabalhar com vocês em Coulomb. Todas as nossas atividades vão ser com as cargas em Coulomb, tá bom? Eu coloco aqui para conhecimento. Agora eu falei, bacana. Agora eu tenho que mostrar para vocês um exemplo de como a gente faz uma conta dessa. Eu estou pedindo para você calcular a força de interação entre duas cargas separadas por uma distância de 2 metros, sendo que as cargas são igual a 2 elevado a 10 a menos 2 vezes 10 elevado a menos 5 e menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vocês querem tentar fazer antes de eu fazer, porque aqui não tem nenhuma novidade não, né? Mas eu tenho ela feita aqui para vocês. Difícil essa questão? Não, né? Vamos só substituir na nossa fórmula. K é a constante. 9 vezes 10 é 9. Carga da primeira carga da segunda dividido pela distância. Percebam que eu utilizei os valores das cargas, inclusive o sinal negativo de uma delas. Se eu fizer dessa maneira, essa força no final vai me indicar se é atração ou repulsão. Sempre que o resultado for negativo, é atração. Sempre que o resultado for positivo, é repulsão, ok? Se você preferir, você pode trabalhar em módulo, e no final você coloca o valor, e aí você analisa, peraí, uma positiva e uma negativa, então vai ser atração. Ou você pode fazer como eu fiz aqui, use as cargas, encontrou negativo, você sabe que é atração. Cada um de vocês pode fazer do jeito que quiser, usando os módulos ou usando os sinais. Tranquilo? Essa parte de força é relativamente fácil, né? E campo elétrico, vocês entendem o que é, como funciona? Posso passar direto, pular, aplicar a prova? Ah, bom, então vamos lá. Se alguém não entendeu, por favor, fale. Eu vou falando, tá fácil, tá mole. Se todo mundo estivesse entendendo, eu aplicava a prova hoje. Já pensou? Uma prova a menos? Então, quando chegar o período de prova, é uma prova a menos para fazer. Vamos lá, deixa eu mostrar a campo elétrico para vocês.
Quando a gente precisa pensar em analisar as forças em cargas, a gente pode criar a ideia do que a gente chama de campo elétrico. Imagina uma situação hipotética, onde eu tenho 5 cargas, e eu quero testar o resultado dessas 5 cargas em, primeiro uma carga, depois outra, depois outra. Imagine eu aplicar essa fórmula aqui. No primeiro caso, né, eu tenho 5 cargas, A, B, C e D. Aí eu vou testar uma carga X, uma carga Y e uma carga Z. Para eu encontrar a força resultante, eu vou aplicar essa fórmula aqui 5 vezes para a primeira carga. Eu somo o resultado de todo mundo e vejo o resultado. Conseguem visualizar isso? Eu quero avaliar a carga X com essas 5 cargas disponíveis. Consegue visualizar que é assim que eu faço? Aplico essa fórmula aqui, da interação dessa carga com as 5. Terminei, vou fazer isso para a segunda carga. A segunda carga com todas as 5. Aplico essa fórmula e somo todas. Vou testar mais uma carga, aplico essa fórmula 5 vezes e somo. Conseguem visualizar isso? Agora, tem um jeito mais fácil. Em vez de pegar e calcular individualmente, eu posso calcular o efeito de todas as cargas sobre um ponto e depois eu testo só o efeito nesse ponto sobre cada carga. Parece mais fácil, não parece? O trabalho mais difícil eu faço uma vez e depois fica muito mais fácil. Então, como isso funciona? Criou-se o conceito de campo elétrico, que é, vamos dizer, como que uma determinada carga reage em um ponto. Primeiro, eu preciso saber o que cada carga vai fazer em um determinado ponto. Por exemplo, se eu tenho uma carga elétrica positiva bem aqui, o que aconteceria com uma carga que eu coloco bem aqui? Se eu colocar uma carga elétrica positiva, o que acontece? Repulsão. Exatamente. Se eu colocar uma carga positiva, ela vai repelir. Certo? Fácil visualizar isso, né? Se eu colocar uma negativa, naturalmente vai ser atração. Beleza. Se essa minha carga fixa aqui, em vez de positiva, for negativa, o que acontece? Quando eu boto uma carga de teste positiva, vai ser de atração. Quando eu coloco uma carga de teste negativa, vai ser repulsão. Então, o que você convenciona? Que uma carga elétrica positiva, ela cria um campo elétrico saindo dela. Certo? Convencionou-se, olha, o campo elétrico, ele é produzido em cargas positivas e ele vai até cargas negativas. Então, o campo elétrico, ele vai ser produzido em cargas positivas e vai ser consumido por cargas negativas. Ou seja, se eu coloco uma carga positiva, o campo elétrico vai interagir empurrando a carga positiva no sentido dele. É como eu pegar um barco e colocar no rio. A direção que o rio estiver indo, o barco vai. Então, uma carga positiva no campo elétrico, ele vai seguir o campo elétrico. Veja que nessas figuras aqui, sempre que eu tenho uma carga positiva, ele vai estar sempre no sentido do campo elétrico. Então, a minha carga Q está aqui, a minha carga de teste positiva está aqui, ele vai no mesmo sentido do campo elétrico. Quando eu tenho uma carga elétrica negativa aqui, o campo elétrico vai na direção dela. Se eu botar uma carga elétrica positiva nesse campo elétrico, ele vai seguir a mesma direção do campo elétrico.
Dá para visualizar isso? Fácil? Analogamente, se eu colocar uma carga elétrica negativa no campo elétrico, o que acontece? A carga elétrica negativa ela é atraída por positivo. Então, ela vai fugir de uma carga negativa e vai para o rumo de uma carga positiva. Então, veja que o campo elétrico ele sai da carga positiva e vai para uma negativa. Então, teoricamente, a positiva está aqui na esquerda, uma negativa estaria aqui para a direita, né, já que a força está nesse sentido. Então, você sabe que essa carga seria repelida pelo negativo e vai ser atraída por esse positivo. Então, a carga negativa, ela vai sempre oposta ao campo elétrico. Aqui, ó. A carga negativa é sempre oposta ao campo elétrico. Fácil visualizar isso? Alguém tem alguma dúvida? Perguntei, meu povo. Eu não mordo, não. Pelo menos aluno eu nunca mordi, né? Tá tranquilo, professor. A gente já tinha visto isso em física, então a gente só está relembrando. Tranquilo. Aqui um desenho que mostra a vocês o campo elétrico. Veja que ele é produzido por cargas elétricas positivas, ele é, entre aspas, consumido por cargas elétricas negativas. As forças saem da carga positiva e vão para a carga negativa. É como o meu bolso e o dinheiro, entendeu? O dinheiro, ele sempre sai do meu bolso e vai para outros lugares, nunca acontece o contrário. O campo elétrico é como se fosse o dinheiro. E o meu bolso é como se fosse a carga positiva. Então, o dinheiro está sempre querendo fugir do meu bolso para ir para as cargas negativas, que é as contas que eu tenho que pagar, né? Ok? Fácil de entender, né? Você sabe que eu dava aula de eletricidade e magnetismo para máquinas pesadas, né? O EJA. É um pessoal que tem uma relutância muito grande em mexer com matemática, muito mesmo. Aí eu fazia essas questões. Só que para eles, em vez de botar 9 vezes 10 a 9, a nossa constante era só 9. Aí eu chegava e botava aqui, né? 9 vezes uma partícula de 4 dividido por tanto. Aí, professor, dificuldade de calcular. Tu vai no bar, tu vai comprar um chopp. Cada chopp é R$ 9. Tu comprou 4 chopps. Quanto foi a conta? 36. E por que você não sabia calcular que uma carga de 4 vezes uma carga de 9 dá 36? É engraçado. Você pega, bota lá. 9 coulomb vezes 4 coulomb, não sei. R$ 9 um chopp. Tomou 4 chopps, dá quanto? Dá 36. Não, é sério. Assim, eu estou exagerando. Mas, ok. Às vezes, eu uso muito dinheiro porque as pessoas têm uma facilidade, inclusive vocês. Quando a gente coloca dinheiro, as pessoas chegam e faz na hora. Deixa eu passar o troco errado para um de vocês aí, para ver se vocês não me matam vivo. Ou se eu calcular errado a somatória da prova de vocês. Aí se eu boto uma continha lá, igualzinho, o povo não... É, só se faltar. É desse jeito. Mexeu com dinheiro, meu amigo. As pessoas, elas têm isso. Quando é para o dinheiro, ela usa 200% do cérebro dela. Quando é para outra coisa, é 10%, se for matemática. Acho que todo mundo tem que ter pelo menos um conhecimento mediano de matemática. Todo mundo.
Não precisa... o cara vai trabalhar, sei lá, o cara é pedreiro. Ele tem que ter uma noção de matemática. E o pior é que ele sabe muito de matemática. Ele chega, olha um lado bem ali, que é 40 centímetros mais baixo do que o outro. Pergunta a ele quantos tijolos ele tem que botar a mais lá do que aqui. Pode ir atrás que o cara sabe. Ele pode até não saber fazer a conta para ti na hora. Que um tijolo é tantos centímetros, 40 centímetros dá tantos tijolos, ele pode até não saber fazer essa matemática, ele vai saber quantos tijolos ele tem que saber fazer. Ele não percebe que ele sabe usar a matemática. Só que eu não sei por que as pessoas colocam o negócio, não, é difícil e resolve não usar. Mas pode ir atrás. É igual eu estava falando do cara do barco. Beleza, o cara do barco não sabe fazer aquele cálculo vetorial lá que ele tem que fazer a força tantos graus aqui para a esquerda para atravessar o rio. Ele não sabe. Mas me bota aí para fazer o cálculo, eu vou calcular os ângulos certinho lá, agora me bote para controlar o barco, ver se eu consigo levar ele reto. Eu não consigo. Ele consegue. Ele está fazendo a matemática sem perceber. O pedreiro, quando ele vai botar 4 tijolos lá e um aqui, ele está fazendo uma matemática, é um triângulo. Ele não sabe, mas ele está fazendo uma matemática. Às vezes eu falei meio brincando a história do chopp, mas na hora o cara começou a perceber que ele sabia fazer matemática. É porque ele queria uma calculadora para fazer a conta de 4 vezes 9. Aí eu perguntei, tu foi no bar, um chopp é R$9, tu pediu 4 chopp. Deu quanto a conta? Ele 36. Por que bem quando tinha 9 coulombs vezes 4 coulombs, tu queria uma calculadora? Faz parte, eu acho que é por isso que eu gosto de dizer, a pessoa, não sei quem é inteligente, não é. Todo mundo, você ensina seu cérebro para fazer certas coisas. Ele vai ser excelente naquilo. Pode não ser bom em outras coisas, mas vai ser excelente naquilo. E eu espero que vocês entendam isso. Se vocês quiserem ser médicos, todo mundo aí pode ser médico. É só você treinar seu cérebro para aprender o que vocês precisam para ser médico. Para que você chegar lá, você tem que aprender uma série de coisas aqui, até para você ter a base para você aprender. Quando o cara chegar lá, estiver tu está estudando medicina lá, aí tem uma aula de farmácia bioquímica lá, e tu vai tentar entender por que certa substância se liga com a membrana da célula e é absorvida e outra não. Você tem que ter noção de química. Ah, não, mas não vou precisar de matemática. Aí tu vai ser um anestesista. Quantos quilos o paciente pesa? É homem ou mulher? Tu precisa de quanto tempo? Tantas horas. Aí tu vai lá e fazer a conta. Com todos esses dados, vai fazer a conta para saber quantos gramas da anestesia tu vai ter que dar. E se tiver que calcular a radiação, vai ser um tratamento de radioterapia aí. Qual é a situação? Esse é um tanto, o tumor é assim. Tudo tem um cálculo. Eu não gosto muito de Grey's Anatomy, não, eu gosto de House. É porque eu adoro personagens assim sarcásticos. Se eu fosse um médico, eu seria o House, não tão inteligente quanto ele, mas... Professor, mas tem a Cristina Yang, ela é sarcástica? Eu não sei, nunca gostei, assim. Mas, enfim, é porque meu cérebro parece assim com o dele. Tem alguma coisa que dá problema, eu começo a dividir. O que pode causar isso? Aquilo que ele faz é o que eu sempre fiz. Tinha uma coisa com problema, eu trabalhei muito tempo com manutenção de computador. O que está acontecendo? Eu parava para entender. Mas o que pode causar isso? Que peça pode ocasionar isso? Não, eu não estou dizendo que ela é ruim. Só que eu nunca consegui gostar, entendeu? Eu não ouço Joel Moducalipso de jeito nenhum. Eu não gosto, eu nunca disse que ela é ruim. Eu só não gosto. Mesma coisa aqui. É assim que meu cérebro funciona. Eu começo a colocar, eu começo a separar. Não, isso não pode ser. Isso não pode. Até resolver o problema. Aí, uma coisa que eu fui... Nas 2 empresas que eu trabalhei,
em questão de 6 meses, eu fui promovido na primeira, né, a líder da equipe de instalações, aí, a pedido da equipe, e na segunda, a pedido da equipe, eu fui promovido a supervisor deles. E uma coisa que me ajudou muito foi justamente o conhecimento técnico. Quando eu chegava lá, cara, eu não sabia, eu não tinha medo de chegar e perguntar, como é que tu vai fazer isso aqui? Porque eu estava interagindo com eles. E aí ele ficou assim meio inseguro. Cara, pode falar. Aí ele pegou, não, chefe, é o seguinte, ele com medo. Ó, aqui tem uma viga. Como é que eu vou passar os fios por essa viga aqui? Aí eu olhei para ele, realmente. Porque no meu projeto não tinha. É muito fácil para mim estar lá na sala, fazendo o meu projeto, no ar-condicionado, tomando um cafezinho, né? Eu não tomo café, né? Mas a maioria dos engenheiros fica lá na sala, passa o dia todo na frente do computador, tomando um cafezinho, não tá nem aí. E eu tinha esse cuidado de ir na obra, porque eu sabia que eu não sabia nada, quem sabia era eles. E eu chegava para aprender com eles. Aí ele pegou e, tu tem uma sugestão? Pode falar. Ele pegou, me mostrou lá o que eu tinha que fazer. Eu cheguei lá no AutoCAD e refiz o meu projeto com a sugestão dele. E aí foi possível executar. E eles próprios começaram a me dar sugestão e aprendi muito com a equipe. Quando eu fui trabalhar depois na Vale, eu era engenheiro. E quando você chega assim, os caras olham assim, lá vem um engenheiro. Só porque fez um cursinho aí e acha que sabe mais do que a gente. A gente não sabe. Tem algumas coisas que a gente pode até saber, mas a maior parte não. Aí chegava, tinha um problema, aconteceu um problema em uma máquina lá. Aí a equipe, é assim que resolve. Eu falei, eu acho que é assim. Não, chefe, é assim, isso aqui aconteceu ano passado e foi isso. Eu, não, então beleza. Chegou lá na reunião, aí eu liguei pro chefe, chefe, aconteceu isso e isso, a gente vai fazer assim, assim, assado, ok. Aí não era o problema que eles achavam. Aí o chefe me ligou, não, chefe, não deu certo, nós achamos que era isso, não deu. Aí eles tentaram a solução que eu tinha dado, e aí funcionou. Aí eles começaram a ter uma certa confiança. Poxa, ele tem noção das coisas, ele não é um cara assim que chegou só porque tem um diploma. E aconteceu isso algumas vezes. Por isso a equipe, ela pegou e, poxa, não, ele é um cara que ele vai contribuir tecnicamente com a gente. Eles pediram que eu fosse o supervisor deles. Porque eu tenho, assim, é a minha visão analítica de como que eu resolvo o problema. Inclusive, eu estou fazendo uma prova de matemática, eu faço assim. Eu tenho uma questão aqui que eu não sei a resposta. Mas eu vou lá ler e já elimino todas as questões que eu não sei. Eu sei que não são. Às vezes eu fico em dúvida entre duas, né? Já aumenta muito a minha chance de acertar. A minha questão quando eu fiz a prova para ser professor aqui no IF, né? Uma prova toda de marcar, a primeira fase, salvo engano, eram 30 questões específicas de engenharia. Tinha 3 que eu não sabia de jeito nenhum fazer. Então eu chutei as 3. Só que nas 3 eu eliminei as questões que eu tinha certeza que não eram. A única vez na minha vida que eu acertei muitos chutes foi essa que eu acertei todas as 3. Eu até brinco que eu gastei minha sorte da minha vida todinha, eu gastei nesse dia. Duas que eu sabia, eu marquei errado e errei. Então, das 30 eu acertei 28. Mas assim, ou seja, se você tiver essa mentalidade analítica, ele vai servir para qualquer coisa. Você está fazendo uma questão aqui, você já começa a eliminar tudo que não pode ser. Voltando aqui para o nosso assunto, aqui é o que eu estava falando, né? As cargas positivas produzem campo elétrico, as cargas negativas consomem. Quando eu tenho mais de uma fonte, é a soma vetorial. Certo? Eu não trabalho somas vetoriais aqui, eu só quero que vocês conheçam os efeitos. Porque quando a gente estiver estudando em máquinas, eu vou precisar botar, isso aqui é o campo magnético, ele vai empurrar a bobina para onde? Em qual sentido? Então, eu preciso que você tenha noção. Por isso que eu não vou botar questões. Acredito que o professor de física deve ter trabalhado questões que vocês tinham que somar 2 forças, não colocou? 2, 3, 4 forças. Eu coloquei uma vez para o subsequente, né? Ele já tem o médio concluído, não, isso é questão de nível superior. Não, somar 2 vetores é uma questão de nível superior. Complicado.
Essa aqui, pessoal, é a fórmula de campo elétrico. Eu quero o campo elétrico produzido por uma carga constante, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Analogamente, se eu quiser calcular a força, E vezes o quê? Porque se você observar, isso daqui, a fórmula de força é isso daqui vezes isso aqui. Então, basicamente, aquela outra fórmula separada em duas. Ok? Tá fácil isso? Essa questão aqui é fácil ou difícil? Vocês sabem fazer essa questão aqui, que está na tela para vocês? Essa é fácil, né? Vocês não pegaram a provão, depois peçam a primeira prova da provão da turma anterior. A prova 1. Só a primeira, não precisa do outro não, só peçam a primeira. E peçam a primeira prova que eles fizeram comigo. Resolvendo nossa questão, né, substituindo a fórmula de campo elétrico, carga vezes a constante dividido pela distância, que me deu isso daqui de campo elétrico. Fácil, né? Um dia eles levaram para não foi eletro A, levou a lista para eu fazer. A lista da provão. Rapaz, o negócio é puxado, ó. Aí eu não entendo, porque aí o pessoal chegava e tirava 6 na provão e tirava 4 comigo. Minhas questões são tudo assim. Pode falar, Mariana. Ou digitar, no caso, né? Estou terminando esse assunto aqui, vou botar uma prova antiga para mim, para vocês entenderem. Vocês verem. E aí, pessoal, Faraday criou o que a gente chama de linhas de campo, para poder fazer, para facilitar o entendimento geométrico, certo? Então, partindo desse pressuposto, isso daqui é o desenho das linhas de campo elétrico. Veja que acho que, não sei, se tu não chamar ela de tia, talvez, se tu chamar ela de tia, nunca. Não, eu não estou fazendo chamada, porque eu não posso atestar que vocês estão em aula, né? O que eu posso é lançar as notas, quem fizer as atividades, eu vou lançar e vou abonar as faltas, entendeu? Essas aqui são as linhas de campo elétrico. Veja que elas saem das cargas positivas e vão para a negativa. E aí elas vão... Veja que eu nunca tenho duas linhas se cruzando. Veja que quanto mais intenso for o campo elétrico, mais próximas as linhas estão umas das outras. Eu sei disso, Gabriel. Eu estou com menos 4.973 pontos. E contando. Eu só chamo ela de tia. Você não viu o horário que eu fiz da outra turma, não? Tinha lá. Disciplina tal, professor tal. Aí só o de provão, tinha lá. Tia, provão. Aí ela, menos um ponto para você. Você tem sorte que não faz prova comigo, que já estava reprovado. Ela mesmo fala que se eu fosse aluno dela, eu já estava previamente reprovado. Aqui, mais duas formas de desenhar aqui campo elétrico. Vocês estão vendo que quando eu tenho duas cargas positivas, elas vão se repelir, né? Então, o campo elétrico vai ficar mais ou menos assim. Fácil esse assunto? E essa questão aqui, tá difícil?
Mas não é ela que está dando aula para ele, se eu não estou enganado. É mais fácil pedir a prova de um colega de vocês, da Eletro B ou C. Essa questão aqui, só a aplicação direta da fórmula F igual a Q vezes E. Porque não dá C, vocês têm brigar uma com a outra, né? Substituindo. Teve um tempo, pessoal, eu não apoio isso. Não apoio de jeito nenhum. Teve um tempo que o pessoal estava jogando nas Olimpíadas e teve os alunos que saíram na briga séria mesmo, uma sala com a outra. É bom ter rivalidade. Mas, por favor, pessoal, vocês são adolescentes, vocês têm que ter uma certa maturidade. É não, professor, todo mundo se ama. Bem, terminando nossa questão aqui, nós encontramos menos 1,6 vezes 10 a menos 3. E a força é, como a carga negativa é oposta à direção do campo elétrico, tá? Finalizou nosso horário de... Ah, entendi. Na verdade, isso eu alertei para o pessoal. O que que acontece? A primeira eletro, ela começou na sala 7, foi para 8, da 8, quando ela foi para o terceiro ano, ela foi para 4. 5, 4, 5, não lembro. Quando chegou a eletro B, foi a mesma coisa, ela foi para 7, depois para 8, e foi para outro bloco. Quando chegou a eletro C, o pessoal começou a aula C na 7 e a D na 8. Eu falei, isso vai dar confusão. Aí quando eles resolveram trocar depois, que a sala tinha pedido, e já tinha acontecido com outras turmas. Uma coisa que eu falei, olha, quando você faz uma coisa, você tem que manter. Como eles não trocaram a C de sala, eles acharam ruim, porque a outra turma foi trocada. E aí, quando foram fazer, já foi atrasado, aí deixou 2 turmas zangadas. Só para terminar essa aula de hoje, deixa eu pegar uma prova aqui. Drive, documentos. Eu tenho medo de mostrar para vocês a prova, não. A prova que eu apliquei em outra turma. Essa questão aqui não está difícil, pessoal? Carga, velocidade, campo. Que fórmula é essa? É a fórmula do campo elétrico, não? Não, essa aqui é aquela... Quero você bem sentadinho. PVB seno de teta. Ah, tá. Se aprova. O conteúdo era um pouco diferente. É só aplicação direta. Ó. Primeiro, vocês estão vendo as fórmulas aqui em cima, não estão? Todas as fórmulas estão aqui. Essa primeira questão, aplicação direta dessa fórmula. Certo? Morreu. Tu pegou, colocou a carga aqui, colocou a velocidade aqui, colocou o campo aqui, colocou o seno, que é 1 aqui, encontrou a força. Nada difícil, né? Sempre tem uma questão que eu boto um pouquinho mais difícil, é a 2. Calcule a frequência para uma variação de fluxo gerar 10 volts em 20 espiras. O que acontece?
Essa aqui é essa fórmula aqui, tá vendo? Tensão, espiras, fluxo, corrente. Tu tem a tensão, substituo 10 volts aqui, substituo as 20 espiras aqui, substituo o fluxo aqui, ó, 0,02 aqui. Eu vou calcular o quê? O ΔT. Só que eu pedi o quê? Frequência. A frequência é 1 sobre ΔT. Eu pego o inverso. Acabou a segunda questão. Essa aqui a gente acabou de fazer, né? Calcula o campo elétrico gerado por uma carga de 10 a 5 a 10 centímetros. Professor, o pessoal está perguntando se a gente vai ter um intervalo ou se a gente vai fazer direto. Então vamos lá. Já que eu já mostrei a prova para vocês, vocês preferem que